Salta agulha, só delas começou. E aqui, mulher nenhuma anda sozinha. Eu sou Flávia Zagueto, mentora de mulheres em inteligência emocional. Eu sou Rita Ferreira, empresária na área de marketing digital e líder do Só Delas. E eu sou Carol Lima, jornalista, estrategista de posicionamento de marcas, fundadora e líder do Só Delas. E a gente quer agradecer aqui os nossos apoiadores, que por eles nós conseguimos estar trazendo aqui todos esses assuntos que eu tenho certeza que você gosta muito. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like e também não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque assim você nos dá uma força. Então vamos lá. Os nossos apoiadores, Estambace Seguros, o Compadre Grill Costelaria, Flexotec Gráfica e Laboratório Sagioro, apresento para vocês o nosso episódio de hoje. E a gente está aqui com uma convidada, né, meninas? Maravilhosa. De peso. Olha, eu precisei fazer aqui um currículo, eu fiquei aqui quase uns 30 minutos escrevendo, ainda faltou coisa, tá? Mas eu quero apresentar para vocês aqui a Eliane de Oliveira Mata. Ela é sócia proprietária da administradora Oliveira Mata. Ela também é delegada regional do CRES, que é o Conselho dos Corretores de Imóveis, diretora, segunda secretária do CRES Minas Gerais, diretora da Integração Feminina do CRES, diretora também da Câmara da Mulher Empreendedora, diretora do Sindicomércio, da cadeira de imóveis. Ela faz parte também do Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil e também coautora de 3 livros sobre mercado imobiliário feminino. Pensa bem como que esse assunto hoje vai ser importante. Eliane, conta para nós a sua história, né? A Carol tá aqui, né? Vai te trazer algumas perguntas para a gente conhecer tudo que você tem feito pelo seu currículo, que a gente vê que tem muita representatividade com as mulheres, né? Já começa pela gestão de tempo, por favor. Sim. Chegou na metade, eu já não sabia mais que hora que a gente ia fazer isso tudo. Eu fiquei um pouco cansada de imaginar você dando conta disso tudo aqui. Então conta para nós, né? Primeiramente, eu quero agradecer o convite e é uma oportunidade, mais uma vez, para poder a gente falar e se posicionar como mulher, né? Como mulher empreendedora, mãe, casada, com filho. E, igual a Rita falou, gestão de tempo é tudo questão de preferência. Eu vi uma vez uma pessoa que me falou que quando você precisar de ajuda, peça a quem estiver muito ocupado. Porque quem está à toa não vai ter tempo para te ajudar. Poxa, Gostei. Essa eu aí vou pegou anotar pesado, hein? Eu vou anotar essa. Então, eu faço isso com muito carinho. Sempre gostei muito de trabalhar com esse tipo de movimento. Eu tenho um marido, um amigo, companheiro que me apoia e que me ajuda muito em todas essas partes. Todas as vezes que eu recebo um convite, eu converso com ele. O que você acha? Ele sempre me apoia, está sempre me apoiando. Então, eu acho que isso tudo serve para a gente se sentir valorizada. Eu acho Muito importante, bom, né? Eliane. E a importância da parceria também, que a gente não constrói nada sozinha, né? A gente está falando aí de universo feminino, de mercado imobiliário, e você tem 30 anos nessa área. Imagino que quando você começou não existiam mulheres na corretagem. Como é que foi para você esse início e esses primeiros desafios da profissão? Vamos começar. Antes da sua pergunta, antes dos 30 anos, eu vou voltar um pouquinho. Eu fiz serviço social, trabalhei como colégio de assistente profissão. social. E eu trabalhava em psiquiatria e eu achava muito injusto os pacientes receberem alta e não irem para casa. E a família continuava recebendo as pensões, as aposentadorias, e eles abandonados. E eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Fui fazer direito para que eu pudesse dar um passo à frente para poder ajudar esses pacientes. Fiz direito e consegui ajudar de uma outra forma, fazendo outras procurações, rescindindo procurações, para que os pacientes pudessem ir embora e receber o dinheiro deles. Surgiu uma oportunidade de eu morar no Rio. E lá eu fui trabalhar num escritório de advocacia e tinha um departamento que eles avaliavam imóveis para penhora. E eu fiquei curiosa, mulher muito curiosa, né? Então eu fiquei muito curiosa como que eles poderia colocar valor no imóvel do outro.
Ele me disse que ele era corretor de imóveis, especialista em avaliação. Então, eu fui fazer um curso de corretor de imóveis no Rio, para que eu pudesse também abrir esse outro espaço para mim. Com um problema particular da minha família, eu tive que voltar para Juiz de Fora. Então, eu já voltei corretora de imóveis. Como a minha família tinha um certo patrimônio, eu já abri a imobiliária justamente com esses imóveis da família e comecei a trabalhar para amigos, as pessoas que faziam referência. Foi aí que eu comecei e não foi nada fácil. Primeiro que eles achavam, há 30 anos atrás, mulher não sabia fazer conta, não sabia fazer uma visita de um imóvel, não sabia precificar. Então, eu tive várias vezes ouvir, mas o que você está fazendo aqui? Pode deixar que eu conduza essa conversa. Pode deixar que eu levo o cliente. Pode deixar que eu acompanho ele na Caixa Econômica. Então, a gente sempre teve que se posicionar um pouco mais forte. E com isso, eu fui me capacitando, fui estudando, fazendo mentorias. Fiz muitas coisas em Belo Horizonte, em outros cursos, para que a gente pudesse estar um degrau acima, para que as pessoas pudessem começassem a respeitar a gente. Com isso, meu marido já era corretor, fomos trabalhar juntos e veio a imobiliária. E com isso, nós estamos nessa parceria há 30 anos. Hoje eu falo que eu trabalho para amigos, clientes e clientes e amigos. Aí você pode me perguntar, e o medo? O medo sempre existiu, mas a gente vai com medo mesmo. E com isso, você vai ganhando espaço, você vai ganhando respeito, você vai se posicionando com a delicadeza que a mulher tem, mas também o profissionalismo que nós temos, a capacidade que nós temos, porque a gente foi criada para não acreditar na gente. E hoje a gente tem que ver os movimentos femininos que estão crescendo cada dia mais. A gente vê que as mulheres são muito capazes. Não quero comparar a mulher com o homem, mas eu acho que a gente está dando um banho, principalmente na parte de corretores de imóveis. As mulheres são mais dedicadas, escutam mais, elas entendem mais a necessidade de mudança de um imóvel. Hoje você casa, tem um apartamento de 2 quartos. Teve um filho, você precisa de um apartamento maior. Separa, você volta para um estúdio. Ficou viúvo. Então, hoje o mercado é muito cíclico. E existem os nichos que a gente trabalha. E com isso a gente vai crescendo, a gente vai ouvindo e vamos nos posicionando. Que eu fico muito orgulhosa de hoje as mulheres estarem na posição que estão. Muito boa a sua fala. Deu para ter uma noção assim muito clara do mercado, né? De como que a mulher vai se destacando nesse mercado por a sua competência, essa sensibilidade, esse olhar mais humano, não simplesmente empurrar um apartamento, né? Não. Mas entender a necessidade da família, a necessidade do morador ali. E você falou muito sobre esse posicionamento. Você lembra de alguma situação, algum momento em que você teve que provar essa competência maior, assim, por ser mulher e pelas pessoas duvidarem da sua capacidade? Vários fatos, né? A nossa rotina é nos capacitar e nos posicionar para provar. Eu sou baixinha, então já a mulher baixa já é meio invocada, todo mundo fala. E a gente é mesmo, eu acho que por falta de tamanho a gente fica mais invocada. Então eu lembro direitinho, meu marido até brinca comigo. Logo no início, a gente, com a administradora de imóveis, eu ganhei um balcão. O balcão era um pouquinho mais alto. Então, me pegava aqui mais ou menos na altura do peito. E uma vez eu tinha um cliente que ele estava atrasado. E estava brigando com a funcionária que ele não queria pagar a multa do aluguel. Eu tinha atrás do balcão um banquinho. Ele de vez em quando me goza com esse caso. Quando ele começou a questionar que não ia pagar multa, e xingando a funcionária, eu empurrei meu banquinho para cima do balcão e eu cresci. Aí o balcão me bateu na cintura. Aí eu bati no balcão e disse, aqui dentro, quem grita sou eu. Quem está atrasado não tem o direito de reclamar.
paga o seu aluguel com a multa, depois você pode questionar o que você acha de errado. É uma coisa assim que eu lembro, assim, semana passada a gente estava brincando, e ele me lembrou desse fato. Então, quando a Carol me perguntou, eu lembrei desse fato. Não é nem questão de se posicionar, de ser mal educada. É um ser fato firme, que eu né? lembrei de como que às vezes você tem que se posicionar. Falar um pouquinho mais alto, não é gritar nem ser mal educado. Mas a necessidade que o outro tem de te enxergar como autoridade, de te enxergar como uma pessoa que está ali, profissional, que deve ser respeitada. Sim, e a gente precisa, então, construir os nossos banquinhos, né? Em cima da autoridade. Todos os dias. Levar esses banquinhos com a gente. Verdade, verdade. uma ótima metáfora, né, da vida que a gente tem que se impor. E ele acabou pagando, com certeza, né? Normal, ele pediu desculpa, pagou, falou que ele realmente estava errado. Então, e quando a gente mostra para a pessoa, mesmo de uma forma mais firme, ela acaba reconhecendo. Foi isso que aconteceu com você, né? E imagino que na sua carreira aí, você teve que ir trazendo esse posicionamento durante, né, toda a sua trajetória, para você não só hoje falar pela sua imobiliária, mas pelo universo das corretoras. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho do Cresce, de como ser essa delegada e estar representando o universo feminino ali dentro desse Meio masculino. Eu sou delegada já tem uns 2 ou 3 anos. Fiquei muito feliz do convite. Era um delegado, um amigo meu. Ele não quis mais, porque ele foi para uma outra função. Me convidou e eu fiquei muito feliz de representar os corretores. Eu falo que o delegado, ele tem debaixo do guarda-chuva dele todas as imobiliárias e todos os corretores. Né? Porque a gente fala que é delegado é porque o presidente, ele delega para a gente, os regionais, alguns poderes que ele tem para representá-lo perante algumas instituições, entregar carteira, fazer juramento, fazer fiscalização, acompanhar os fiscais. Então, isso tudo é muito importante. Eu falo que o corretor de imóveis, ele é... Tanto que a gente usa o colibri como símbolo. Porque o colibri, o beija-flor, ele nada mais é que ponte. Ele poliniza. Ele pega aqui e deixa ali. Ele pega ali e põe aqui. Então, é o que o corretor faz. Ele aproxima o comprador do vendedor. Por isso que eu falo que é uma profissão que de uns 10 anos para cá, ela se tornou uma profissão glamourosa. As pessoas estão sempre muito bem vestidas, as mulheres elegantes, de salto, maquiadas, os homens todos de terno, profissionais bem-sucedidos. Mas, na realidade, a profissão de corretores de imóveis era uma profissão que demanda muito tempo, trabalho, profissionalização, estudo, capacitação. Paciência, Visão. porque não só você ter que entender o seu cliente, mas atender às necessidades que às vezes nem mesmo o cliente, ele sabe que ele tem. E não é uma venda rápida, então, Não, né? não. Você tem que ter essa consciência de que cada cliente tem o seu tempo e tem vendas que devem demorar bastante, inclusive. Sim, sim. Porque depende, às vezes, de um inventário, de uma caixa econômica, de aprovação. Então, eu falo que cada venda, cada cliente, nós corretores aprendemos uma coisinha, porque ninguém sabe tudo. Então, cada cliente traz a sua experiência para dentro da venda. Cada família traz a sua dinâmica, porque às vezes é um tio que vai emprestar uma parte do dinheiro, às vezes é um fundo de garantia que você juntou a vida inteira para poder comprar. O corretor hoje, ele faz de uma casa Minha Vida até um bairro, surge de um morro que ele vende. Hoje ele vende, faz uma venda de 100 mil, 120 mil, como ele faz uma casa de 4 mil, 4 milhões, 10 milhões. Né? Então, o corretor ele tem uma reserva de mercado muito grande. E o Conselho de Corretores, ele trabalha justamente para proteger o corretor. Eu estou falando isso para você, corretor e corretora. O fiscal, o Cresce, é para seu apoio, não é contra você. Ele está do seu lado.
Porque os fiscais, quando chegam às vezes nas imobiliárias, todo mundo some. Ninguém quer atender o fiscal. Porque, infelizmente, algumas imobiliárias, eles têm às vezes pessoas que são boas de venda, mas não são credenciados. Então acaba que esconde, fica debaixo, finge que é secretária. Ah, saiu, foi tomar café. Chega no plantão, chega o carro da fiscalização, é uma correria, é um tal de entrar dentro do carro e sair voando. Ao passo que quem está credenciado, quem é corretor, está ali porque ele precisa e ele está ali porque ele merece estar ali. E o fiscal está ali para atender e defender ele. Defender do porteiro, do síndico, do pintor, do empreiteiro, do curioso. Essas pessoas não são corretores. Elas não podem vender, não podem intermediar imóvel, porque elas não têm o CRESSE. O advogado só advoga porque ele tem a OAB. O médico tem o CRM. O corretor tem o CRESSE. É um número de identificação do profissional. Então, a gente como delegado, diretor, a gente tem trabalhado bastante nisso. Por isso a gente tem feito vários cursos de técnicos para essas pessoas. Técnicos dos delegados, capacitação para os administrativos, para os fiscais. Essa diretoria que começamos no ano passado, que eu faço parte, 25, 26 e 27, a gente tem feito capacitações maravilhosas para delegados, para administrativos, congressos, encontros, capacitações, trazendo pessoas de fora justamente para valorizar o corretor. Sim. Porque o corretor ele precisa ser valorizado. E eu fico muito feliz de hoje ser delegada, fazer parte dessa diretoria que está movimentando tanto esse mercado. E principalmente, uma novidade que eu acho que muitas corretoras não sabem. A diretoria integrativa da mulher conseguiu, através de Brasília, do COFES, o Conselho Federal, que todas as corretoras que são mães, naquele ano, elas ficam isentas da anuidade. É só entrar nos CRESSES com a certidão de nascimento. Você sabia que até para adoção, se eu amanhã quiser adotar uma criança, eu tenho esse direito. Então, a gente está vendo como está sendo valorizado as mulheres nesse conselho. E os homens estão participando disso. Os corretores estão nos defendendo e nos valorizando. Eu fico muito feliz de fazer parte disso. Sim, sim, muito bom. E com essa capacitação, né, que vocês oferecem para esses corretores, essa identificação, ela deveria ser mais cobrada pelos proprietários que estão vendendo os imóveis ou alugando e também pelos clientes ali que estão comprando, porque para eles isso é uma segurança. Total. De que eles estão fazendo um bom negócio, de que eles estão entregando o seu patrimônio na mão de uma pessoa idônea e que está capacitada para não ter um prejuízo depois, né? Rita, eu acho que isso tinha que ser cobrado já por esse pessoal na base ali. O que acontece é que as pessoas às vezes são mal informadas. Às vezes o porteiro, o síndico, cerceia mesmo. Pode deixar que eu resolvo para o senhor. Eu sou o síndico, eu tenho o seu contato. Pode deixar que eu resolvo para o senhor. De fazer essa intermediação, né? Mas só que não faz. E o comprador. Só que ele não é capacitado. Ele não sabe o valor de um imóvel, ele não sabe as regras que tem que ter, documentação. E o que vocês defendem ali no CRESSE é a profissionalização, né, dessa área, que é tão importante, porque a gente vê que está crescendo muito esse mercado de corretores, né, de pessoas com essa profissão. Então, é importante ter esse órgão para regular ali, né? Sim. Sempre que eu entrego as carteirinhas para os novos corretores, hoje, inclusive, eu entreguei para 12. Eu sempre pergunto para todos, como que você chegou aqui? Você veio de onde? A quantidade de contadores, militares aposentados, profissionais da área da saúde, advogados, que estão fazendo essa conversão para essa profissão é muito grande, porque tem muita coisa afim. Então, as pessoas estão procurando se capacitar. Hoje, uma pessoa que quer comprar um imóvel, não é simplesmente, gostei desse aqui, azul de bolinha branca. Aí o porteiro vai me mostrar. Existe documentação, certidões. Existe o nada consta de um condomínio. Existe o nada consta de um IPTU. Então,
O corretor hoje, profissional, ele sabe de todos esses trâmites. O síndico não sabe, o porteiro não sabe, o pedreiro não sabe, o empreiteiro não sabe, o curioso não sabe, o dono da banca de jornal não sabe. Aí você faz uma venda dessa, cambeta, daqui a um ano, chega na cobrança do imóvel, um IPTU de 2, 3 anos atrás na dívida ativa. Você vai cobrar de quem? Do dono da banca? Do porteiro? A dívida é do imóvel. E o condomínio atrasado? E se aquele imóvel estava numa partilha e ele foi penhorado? Isso é muito sério. Então, por isso que as pessoas estão sentindo a necessidade de se capacitar. Porque todo mundo fica olhando na reserva de mercado. Ah, tem muito terreno para vender. Agora está todo mundo fazendo estúdio. Lançou 3, 4, 5 prédios 100% vendido. Todo mundo está para poder investir, para poder ficar. Mas as pessoas não se preocupam que o corretor ele tem que estar capacitado profissionalmente para que ele faça uma venda sadia, de boa fé. O comprador sempre é de boa fé. Mas e o vendedor? Quem pega as certidões do vendedor, da pessoa que está ali fazendo aquela transação? É uma profissão linda. Eu sou apaixonada pela profissão. Eu falo que essa profissão paga meus boletos, que todo mundo tem. Mas você trabalhar com o que gosta, hoje é um privilégio. Concordo com você. Eu postei isso hoje, inclusive, nos stories. Quando a gente faz o que a gente ama, não existe segunda, terça, domingo. Não existe todo hora. dia você tem hora de chegar, mas não tem hora de sair. Se você tiver aqui no domingo, às vezes a pessoa só pode ir no domingo. E você vai feliz. Vai. E principalmente quando vocês vão apurando, né, essa visão de vocês, né, eu imagino, tô falando na minha, você me confirma se eu tô certa ou não. Vocês vão apurando essa visão de vocês em relação às pessoas, então conforme as pessoas vão chegando, vocês já vão entendendo, né, como você falou no início, o histórico familiar, como que é, né, e assim, o que aquela pessoa tá buscando, porque tem muita gente que chega, que às vezes é o primeiro imóvel que tá comprando, né, e aí, assim, quando você entrega um imóvel pela primeira vez para uma pessoa, é um sonho realizado, então você tá levando para ela muito mais que a compra de um imóvel. É uma realização pessoal, às vezes é o único né? imóvel que ela tem. É quando ele aposentou, ele pegou o fundo de garantia. E a gente passa a maior parte da nossa vida dentro da nossa casa, dormindo, e o nosso sono, ele precisa ser bom, né? Então, para isso, a gente precisa estar feliz onde a gente está morando, Seguro, num ambiente né? saudável, seguro, porque às vezes você compra imóvel, não olha a vizinhança, você não olha o que acontece no entorno, na comunidade ou o que for, né? Então, vocês como corretores, eu imagino que vocês vão ficando com esse olhar muito apurado. Quando chega a pessoa, você já logo detecta, olha, essa pessoa precisa disso, tal imóvel, tal, né? Você já Pode começa servir. começa a fazer ali, né, a ligação entre imóvel e pessoas, né? Você sabe que às vezes as pessoas chegam para poder, queria ver um imóvel, 2 quartos lá em São Mateus, assim. Qual que seria a sua necessidade para poder ver se é perto de trabalho e tal? Ah, não, porque eu quero. Ele não te conhece, ele não vai abrir a intimidade dele, nem o bolso. Então você começa a conversar, é como se fosse uma anamnese. Você tem que ter um olhar apurado, um profissionalismo já, o ouvido bem aguçado, porque às vezes as pessoas não falam diretamente, mas elas falam nas entrelinhas. Então você tem que estar ali presente àquela conversa, né? Já é uma característica do corretor. Então, depois de meia hora, 1 hora, ou de repente você sai, leva ele para ver 1, 2 imóveis, até para você apurar o que realmente ele tem interesse. Aí ele abre para você. Olha, na verdade, eu tô me separando e eu quero um imóvel menor. Mas a minha tia é que vai me ajudar a pagar, então teria que ser mais ou menos assim. Então, aos poucos, eu falo que o cliente é mais ou menos igual uma cebola. Você tem que ir tirando uma casquinha de cada vez, uma parte de cada vez, para você entender realmente a necessidade dele. Às vezes, nem ele mesmo tem essa consciência. Nem sempre o que ele quer é o que ele precisa. É o que ele precisa. Ele sabe que ele tem lá 250 mil. Olha, eu tenho muito dinheiro, porque aquele às vezes era o dinheiro dele todo. Eu quero 3 quartos, eu quero morar numa cobertura, eu quero num bairro tal. Aí você leva ele no sonho dele. E quanto que é? É tanto. Ele falou, peraí. Aí
pensa assim, não é pro meu bolso. Aí começa a diminuir. Ou ao contrário, acha que tem pouquinho, às vezes ele tem uma capacidade boa, às vezes ele tem condições de pegar um empréstimo. Então é que eu falei, cada cliente é uma história nova, é um aprendizado novo que a gente tem. Então por isso é que eu falo que essa profissão é uma profissão que cada dia mais cativa a gente. Quem trabalha nesse mercado, eu falo que é um bichinho que morde e nunca mais. Você é corretor na fila do banco, na carrinha de pipoca, no aniversário do parente. Fala assim, porque fulano quer mudar de apartamento. O ouvido faz assim, ó. Você já para a conversa aqui, você faz assim, ó, hein? E aí já procura o cartão, porque é uma coisa gostosa para quem realmente vive essa profissão. É muito interessante. E você faz tantos amigos. Eu imagino. Você faz uma relação diferente. Porque você passa a fazer parte daquela família. Porque a família, quando entra num sítio, numa cobertura, num churrasco de final de semana, fala, fulano, você lembra aquele corretor que não queria mostrar esse apartamento pra gente, porque achou que a gente não tinha dinheiro para comprar? História. Vira história. É verdade. Vira história. E aí, ao mesmo tempo, fulano, vou inaugurar a churrasqueira, você tá convidado. Você é o primeiro que eu vou te servir para dar de carne, porque você falou que queria comer o churrasco, a hora que eu fizesse, aqui no sítio, aqui na cobertura. Quantidade de presentes que os corretores lá da imobiliária recebem no Natal, no aniversário. Saem para almoçar com o cliente. Não estou falando da minha empresa, que é pequena, não. Essas empresas grandes, que têm 10, 20 corretores, empresas grandes, eles têm toda essa deferência, eles têm toda essa referência em relação às famílias. Porque a gente vira referência. Vira parte do sonho, como a Flávia estava falando, né? Você contribuiu para a pessoa conquistar aquilo. E através da sua indicação ali, você fez um trabalho bem feito. Exatamente. Agora, você imagina o corretor que causa frustração nessa família também. Aí já é que faz o contrário, né? Que faz uma venda capenga, que não levanta um IPTU que está atrasado, que faz uma documentação totalmente faltando certidões, que não lá no princípio, quando chega para entrar na Caixa Econômica, não pode, tem que desistir porque tem uma penhora, tem um gravame no documento. É bem complicado. E a frustração da pessoa? Noites e noites que eu gosto de desenhar. Ai, meu Deus, eu vou comprar aquela casa. Ai, olha, vou colocar o sofá aqui. E você já começa a trabalhar o sonho. Jogar um balde de água fria, frustração, não só para ele, para a família inteira. Com certeza. Então, por isso que é tão importante a profissão de corretor e a gente se capacitar. E eu fico muito feliz, inclusive você falou aí em questão do Sindicomércio, eu fiquei muito feliz quando o Emerson me convidou, justamente para poder a gente trabalhar para o comércio, porque imobiliária são serviços, né? Sim. E a gente presta serviço. Então, vão ter modificações, vão ter agora a NR1, que é trabalho, né? O trabalho de assédio, trabalho mental dos funcionários. Isso vai ser tão bom, porque a gente, como corretoras, a gente, partindo agora para uma outra parte, tem corretoras que sofrem assédio, sabia? Com certeza, imagino. Tem corretoras que às vezes vão mostrar imóveis, ficam preocupadas. Isso aí tem levantado tanta polêmica, né? A diretoria feminina tem trabalhado bastante. E isso aí é uma coisa muito séria que a gente precisa discutir em todas as áreas. Elas sofrem assédio. É uma coisa séria, porque assim, você falando isso... Tanto de imobiliário quanto de cliente. Pode ser o cara, a pessoa mal intencionada. Metas inatingíveis. Sim, É igual banco, também, né? Colocam metas enormes que você tem que bater, você nem dorme. Porque você tem que bater a meta, porque senão você não vai conseguir. E opciona, sábado, domingo, feriado, você tem que trazer tantas opções. Isso não deixa de ser um assédio, né? E isso ocorre nesse mercado também, infelizmente. E você acha que isso acontece mais para as mulheres, esse assédio moral de metas? Para todos, mas eu acho que mulher fica mais vulnerável, porque a mulher, querendo ou não, ela é acolhedora. Se cobra também. E ela se Ela cobra. se cobra muito. E, ao mesmo tempo, eu falo que a corretora é uma profissão tão bonita, porque ela tem como atender o cliente, tem como levar filho no colégio, ela tem como fazer a compra,
ela tem como ir para mobiliária fechar, ela tem como ir no cartório. É uma profissão muito versátil. Sim. E que né? provavelmente é escolhida por mães solo, por mães que não têm apoio. Com Porque certeza. isso ajuda ela a escolher essa profissão, por causa dessa flexibilidade que ela vai ter. A maioria é solo. E aí, Que faz essa conversão aham, justamente porque ela tinha que começar. Às vezes um casamento abusivo, às vezes uma viuvez, às vezes transferência de cidade e o relacionamento não dá, ela vai partir para onde? A mulher empreendedora, ela tem sempre que ter uma opção. E muitas estão indo para a corretagem. Muitas. e aí essas metas abusivas fazem ela ficar extremamente preocupada, extremamente ansiosa, porque aquele emprego é a salvação dela. Ela vai pagar Ela os não boletos quer dela, viver. ela vai se manter, Sim. vai dar subsistência à sua família, Não é qualquer seu emprego aluguel, que filho, colégio, alimentação, Sim. tudo isso. Ela passa a ser, né, a responsável, a provedora. E essa profissão, ela tem condições de suprir tudo isso. E Eliane, você tem um papel muito importante nesse mercado, principalmente quanto a isso que a gente está falando das mulheres, de trazer visibilidade, de conscientizar. Inclusive, você tem 3 livros, né, com esse tema. Fala um pouquinho desses livros, dessa contribuição e o que você acha que o mercado precisa para mudar, para valorizar mais as mulheres. Olha, para mim, os 3 livros foram falados mais em relação à corretora e mais em gestão. A gestão enquanto empresa imobiliária, administração de imóveis, processos, isso tudo não é de uma noite para o dia. Eu venho de duas profissões que eu não tinha nada, eu não tenho nenhuma técnica de administração. Eu falo que eu vou na intuição. Mas chega uma hora que é necessário que você se profissionalize. Então, a gente precisa de estudar, precisa de ter braços responsáveis, funcionários, né, pessoas que nos direcionam. Então, isso é muito importante. Esses livros falam justamente isso, da gestão da mulher enquanto administradoras, sócias, proprietárias de imobiliárias. Hoje nós temos um grupo, somos em 12 mulheres proprietárias de imóveis, de administradoras, temos um grupo e nos apoiamos. Nós saímos, a gente toma cerveja, a gente toma vinho, a gente fofoca. Ao mesmo tempo, a gente tira nossas dúvidas, nos apoiamos. Fulano, como é que você faz nessa imobiliária quando surge esse problema? Todo mundo apoia, todo mundo dá ideia, todo mundo dá sugestão. Porque é uma rede de apoio que a gente precisa. Ao mesmo tempo, um dos livros falou mesmo sobre o empreendedorismo. Como que essa capacidade que a mulher tem de ser criativa. A mulher, por mais espremida e triste que ela esteja, ela tem, não sei se é porque a mulher, sendo ou não mãe, ela tem esse lado criativo da gente. Então, nós temos sempre uma segunda opção. Mesmo que hoje não pareça, se a gente pensar um pouquinho, amanhã tem. É fazer um doce, é fazer um bombom, é fazer um brigadeiro, um pão de mel, uma unha, um cabelo, um fuxico, fazer um... A gente tem essa disponibilidade e a criatividade. Isso ajuda muito a gente. Então, um dos livros falou mais essa parte de empreendedorismo. E o último que eu fiz agora é falando sobre a importância da mulher nesse mercado. Como é importante a mulher estar nesse mercado. Até para poder facilitar para o homem. Porque hoje, quando o corretor atende um casal, a corretora, ela entende muito mais as necessidades daquele casal em relação ao sol, ao tamanho da cozinha, se aquele imóvel é perto da colégio do filho, porque o homem toma café e sai e vai trabalhar. A mulher que sabe do corre. A mulher que sabe o tempo que leva de carro para levar o filho no colégio, voltar, para o almoço estar pronto, para poder chegar e levar o segundo filho para o colégio, 5 horas buscar a menina no balé, buscar depois o menino no futebol. O marido chega 7, 7h30 morto, que o trabalho também não é fácil para nenhum dos dois. E aí tem que estar tudo redondinho para o dia seguinte. Então a corretora tem essa visão. Eu acho que é por isso que a gente está se sobressaindo nesse mercado, que é tão interessante para as mulheres, principalmente. E aí, pensando assim, em mudanças mais estruturais, o que você acha que
deveria acontecer ali para esse mercado ser mais tranquilo para essas mulheres, ser mais assim, um mercado mais né, que acolha Acolhedor. essas mulheres, exatamente. Olha, o mercado está absorvendo bem isso, tá? As mulheres estão mandando bem. Eu fico orgulhosa. É. Porque eu acho que a mulher, quando se propõe fazer alguma coisa, ela faz e faz muito bem feito. Nós temos esse dom de fazer bem feito. Né? Eu falo que o corretor, o cliente chega, começou a falar, ele pega 2, 3 chaves, põe no carro e sai mostrando. A mulher não. Ela é mais tranquila, ela escuta mais. Ela busca mais as necessidades, justamente para que ela possa sair dali. Às vezes ela mostra 1, 2 imóveis e É vende. mais assertiva. Porque ela escuta mais. Ela A mulher é mais entende a dor. emocional, a mulher. Sim, O e homem é ela mais entende, racional, né? ela entende mais as dores É. da necessidade de uma troca de imóveis, né? E E às vezes, se não tem um imóvel ali naquele momento, ela vai ficar no radar ligado sim, para. ela busca parceria. O corretor não. O corretor gosta de fazer tudo sozinho. Eu gosto, que aí ele ganha a opção, ele ganha o cliente, né? A mulher não, gente, eu não tenho. Eu vou, Rita, tô com uma cliente assim, assim, assim. Você tem essa opção? Posso mostrar essa opção? Vamos fazer parceria? Gente, eu falo que depois da pandemia, para mim, quando a pandemia veio, todo mundo falou assim: acabou o mercado imobiliário. Porque as lojas fechadas, como é que alguém paga aluguel? E o proprietário que depende daquele aluguel para pagar o dele, para pagar o plano de saúde, o boleto do plano de saúde, como é que faz? Uns 2 dias eu não dormi. Fiquei assim, como é que eu ia fazer, como é que eu ia trabalhar? Porque eu também tinha conta, todo mundo, eu tinha funcionário, todo mundo. E foi uma conversão, uma fase ruim, mas para o mercado imobiliário foi muito bom. Porque as pessoas viram que não tinha como trabalhar em casa, marido e mulher, sogra, cachorro, filho, num quarto e sala. Aí todo mundo quis mudar para 2 quartos, todo mundo queria área gourmet, todo mundo queria um sítio, todo mundo queria uma cobertura. E o mercado aqueceu de uma maneira, todo mundo saiu à busca. E a gente fazia vistoria, mostrava imóvel com o vídeo dentro do imóvel para a pessoa no vídeo conhecer o imóvel. Não Que precisa ela ia ir mudar, lá. não precisar de ir lá. Uhum. Eu tinha 3 motoboys que eles iam na casa do inquilino, buscavam o aluguel, levava para a imobiliária, eu fazia o recibo do proprietário, o motoboy levava para o proprietário. Negociei 1 a 1, eu não, todos no mercado imobiliário, no Brasil, o mundo. Né? Foi uma época que nós entendemos que como é importante você fazer parcerias. Todos nós, antigamente, a gente falava, falando do meu mercado, o corretor, fulano vem ali, fingir que eu não vi, entra aqui na loja, tá, ele é meu concorrente. Hoje, grupos de corretores que jogam futebol, que saem, tomam cerveja, que fazem e viajam juntos. Hoje nós entendemos que a parceria é muito importante. Eu ganho um grão, você ganha um grão, é melhor do que ninguém ganhar nada e morrer de fome. Porque o mercado está aí, o cliente hoje, ele é interessado, mas ele chega perto de você já tendo um conhecimento do mercado. Então, um corretor que você não profissionaliza, ele não vende. Então, eu conheci uma vez, eu viajei pelo Cresce. Nós falamos que era do Cresce, entrando no táxi e tal. Eu também sou corretor de imóveis, eu vendo aqui dentro do carro. Eu falei, mas qual que é seu Cresce? Não, é prática. Não existe isso. Como que É até irregular, né? É. Totalmente, só que era lá no Foz do Iguaçu, né? Eu cheguei a comentar até com o Cresce de lá, para poder ver, fazer uma fiscalização melhor. Então, para você ver a precariedade, né? Então, eu bato e repito, como é importante você fazer o que gosta, ter a oportunidade de fazer o que gosta e se profissionalizar. Hoje, o mercado está fazendo muitas parcerias. Esses lançamentos que tem Independência aqui perto de vocês, as imobiliárias estão ali juntas. 4, 5 imobiliárias. Hoje faz-se o meet do lançamento, são convidadas todas as imobiliárias. Está todo mundo ali, com a mesma tabela, com mesmos, né, as mesmas propostas. E você vai oferecer para sua rede de contato. E vende. Está num preço bom, vende. E isso é muito bom.
as parcerias são muito importantes. Não só no mercado imobiliário, nas imobiliárias, em qualquer profissão, nos grupos femininos. O Só Delas tem várias pessoas que têm Como empresas Sim, que compartilham, sim. todo mundo umas Empresas compras das similares, outras. sim. Gente, isso é muito importante. Isso é importante hoje em dia. É verdade. Essa confraternização. As próprias sócias aqui, né, eram concorrentes antes de começar. Não existe concorrência, existe parceria. É Parcerias. verdade. Hoje, como é importante você fazer parceria? A gente está aqui numa parceria. E isso a pandemia ensinou, não só para Muito. vocês, mas para muitos mercados, né? Para A todos. importância Para todos. dessa parceria e de que é aquilo que você falou, é melhor dividir para todo mundo do que não ter para ninguém, né? E trouxe essa visão, assim, também eu lembro que na época da pandemia a gente fazia muita reforma, né? Nos apartamentos, porque a gente ficava cansado de ficar ali sem fazer nada, tinha muita planta, muito bicho, muita coisa, porque era aquela vivência diária dentro de casa e descobri que conviver é difícil, né? Nossa, muita gente separou na pandemia. Muita gente. Foi. Bateu recorde. Aí aqueceu o mercado imobiliário. Porque Exatamente. Então, foram várias mudanças. Várias mudanças. Eu acho que a nossa vida, ela é muito... A palavra, né, de ordem é corrida. Todo mundo vive nessa tal correria. E o que aconteceu na pandemia? As pessoas pararam. Aí elas voltaram a sonhar, voltaram a se organizar, voltaram a olhar para as pra finanças, olhar Olharam para pra si, si, é. olhar para o outro. E aí, às vezes, você não tinha nem tempo para ficar pensando no relacionamento e vivia no automático, e de repente a convivência trouxe essa... Poxa, vamos olhar agora para o que está acontecendo. E não só para o relacionamento, mas para tudo, inclusive finanças, que é importantíssimo para que você consiga realizar o seu sonho de ter o casa própria. Muita gente fez conversão de profissão na pandemia. Pois é. Muita gente. Sim. Gente, O não home aguenta office mais. Home office. veio para ficar, inclusive, tem gente que continua até hoje. Até hoje. Até empresas grandes têm, às vezes, uma parte que funciona de home office. Híbrido. E é bom. Eu, particularmente, acho bom, porque é menos trânsito, é menos poluição, Sim. né? É menos estresse, porque a pessoa não tem deslocamento, ela tá dentro de casa. Não, e o serviço roda direitinho. E funciona assim. Isso é muito importante. Então a gente tem que tirar os proveitos, né, que as dificuldades nos trazem e trazer isso como uma coisa positiva, porque a pandemia foi realmente uma coisa que ninguém queria ter vivido, mas ela trouxe ganhos também. Não foi só perdas, né? Ela trouxe também. Para muita gente foi perda, mas para muitas outras pessoas foi um ganho. perderam. Perderam pessoas. Eu falo né? que a pandemia trouxe uma coisa ruim para hoje, que nós estamos sentindo o reflexo, que as pessoas estão muito reativas. Estão muito reativas. As pessoas estão muito imediatas. Você mexeu comigo, você já parte para cima. Às vezes mesmo, fecha no trânsito, às vezes um apelido, às vezes um detalhe dessas pessoas estão mais reativas. Eu sinto isso na imobiliária. Às vezes, a própria conversa com funcionário, com cliente. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia nos ensinou a olhar para dentro, a olhar para a gente. E isso traz um ganho. Aquelas pessoas que puderam fazer isso, né? Sim. Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje trabalham com o que aparece. Então, estão ali de mau humor, atende... Tá aí o sapato, a blusa tá aí, se a senhora quiser alguma coisa, pode me chamar. Uma coisa E muito fulano, automática. não, ele nem apareceu. Sim, senhora, pode... É verdade. Desse é jeito. Desse jeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, ao mesmo tempo, as parcerias são muito importantes para todo o mercado, para todas as profissões. Isso aí. E com relação a um conselho que você daria para mulheres que gostariam de entrar nesse mercado, o que você diria hoje para quem gostaria de entrar no mercado imobiliário atuando profissionalmente? Mulheres. Eu acho que é um momento de vocês verem a necessidade e a disponibilidade em relação a atender o outro, porque você tem que estar disposta a conviver com pessoas. Tem pessoas que não gostam de conviver com pessoas. Gostam de conviver com papel, com planilha, trabalhar o computador. Primeira coisa, você tem que estar motivada para isso.
porque você vai escutar problema, você vai escutar, vai ter que ter disponibilidade. Ao mesmo tempo, você vai ter uma independência financeira como você nunca teve, porque você vai ter liberdade do seu dinheiro, da sua hora, você vai ter os seus compromissos, você que vai agendar. Então você tem uma disponibilidade que não é igual ao escritório. Chega às 9, sai às 18, tá ali presa no escritório. Então você tem disponibilidade de horário, disponibilidade de pessoas, atende quem você quer. E uma coisa muito importante, cada dia que passa, procure se profissionalizar mais. Já que vai fazer, faz direito. Porque senão o próprio mercado te engole e você não vai adiantar nada. E uma habilidade, então, é essa habilidade de ouvir, né? De De ter escutar, empatia, de saber escutar. Porque, como você falou, a mulher se destaca e se diferencia do homem no mercado por essas características, né? Sim. Eu falo que a característica nossa é saber ouvir. A mulher é paciente, ela ouve. Então, eu acho muito importante esse conselho. É você gostar de servir. Porque ninguém entra numa imobiliária para poder fazer um elogio. Todo mundo entra com problema. É só problema. É infiltração, é aluguel atrasado com multa, é o vizinho que anda de sapato na sua cabeça, é o síndico que não te atropela, que não te respeita, é o boleto que não chegou, é o contrato que não foi feito, que não foi entregue. Então, a imobiliária é problema dos outros o dia inteiro. Se você não tiver um ouvido ali educado para poder você servir e gostar de trabalhar com isso, você E pira. até uma inteligência emocional, né, Flávia? Sim, Para poder realmente. lidar com aquilo tudo ali É. e conseguir tirar algo de positivo, né? Entender o outro, porque às vezes a pessoa chega nervosa, ela não tá nervosa com você. Ela já vem com aquele problema. Ela já traz algo que nem é o papel que ela tá querendo, mas ela tá carregada com alguma questão e quando chega ela encontrou alguém, é aqui que eu vou, né? É certo? Não, mas quando a gente entende que é o ser humano que não tem uma inteligência emocional mais, né, apurada, ele faz isso, ele troca as coisas de lugar. Ao invés de eu resolver com ela o problema que eu tenho com ela, eu vou resolver com você. Sim. Né? Às vezes ela me fez algo que eu não gostei, eu não soube resolver na hora, eu guardei e você levou. Então, isso acontece muito, Muito. né? E assim, e a pessoa que tá ali, não é que ela vai receber isso e achar, poxa, eu tô entendendo, né? Não é por esse lado. Não. Mas é pra você saber que não é com você, mas você sabe, se você tiver um jogo de cintura, você vai administrar, olha, né? Por que você está falando nesse tom? Então, assim, são formas de você lidar com aquela pessoa que chegou. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, desculpa, é porque eu já Sim. cheguei nervosa. Isso, É justamente. A gente tem vivido extremos, né? Essa semana agora aconteceu que a mulher foi no salão, Eu vi. cortou o cabelo uma errado, coisa- o cabeleireiro, ela voltou lá e deu uma facada no cabeleireiro, Foi. porque ela estava revoltada com o corte. Então, assim, a gente tem vivido os extremos, né, dessa questão do automático, das pessoas serem reativas, e principalmente no ambiente dentro de imobiliário, imagina um tanto de problema ali, isso aí pode causar. Por isso que é importante ter essa inteligência para poder lidar da melhor forma. Não é fácil. E os próprios funcionários também, né? As corretoras, você trabalha com aluguel, não é isso também? É. As pessoas que lidam ali, que não são nem corretores, né? São seus colaboradores. Eles terem esse amparo de vocês também, né? Não, amparo psicológico. De vocês. Um carinho que tem que ter. Porque assim, eles vão. É a antena, né? É a antena da imobiliária. Eles vão recebendo tudo que vai chegando ali, né? Os estressados, os nervosos, mal educados, grosseiros. Como recebe muita gente boa também, maravilhosa, educada, né? Como a gente recebe os grosseiros, tem clientes que às vezes levam pacote de bala, né? Às vezes levam uma caixa de bombom no final do ano, Dia das Mães. Hoje nós recebemos lá 3 caixas de bombons, nós Legal, recebemos que bom. flores, porque Reconhecimento de cliente. É isso aí. Né? E é bom, né? Os colaboradores saberem que porque eles também têm os problemas deles, né? Claro. E eles não podem levar isso lá pra dentro. Né? O ideal é que não, né? Então esse entendimento por parte de vocês é muito importante. Eu vejo que, assim, inclusive, o órgão que você representa, tudo que você faz, esse trabalho todo, né? Como delegada regional, diretora e tudo mais, né? Do Cresce. É importante vocês
entenderem também, né, os dois lados. O lado do cliente, o lado Sim. da corretora. Porque a corretora também, ela tem os dias de dificuldade dela. E muito. E às e vezes muito. ela tá com Não um é cliente esse- difícil. Não é esse glamour que todo mundo acha, não. Então, esse olhar sensível faz toda a diferença, né? Até mesmo na satisfação da sua colaboradora, do seu colaborador, Sim. no respaldo, do resultado que ele vai Olha, trazer. não é fácil. Há pouco tempo, uma cliente, uma funcionária minha falou assim: a gente podia ter com um quartinho escuro, né? Eu falei: pra que você quer quartinho escuro? Porque quando chega uns mal educados chutando a porta, a gente entra lá, grita, dá aquele alívio, sai, respira fundo e parte pra frente. Eu falei assim: eu vou pensar nesse quartinho escuro. E com um saco de pancada, pode Não pôr é? aquelas. Põe falei, pra fora a energia. Gostei da sugestão. Bom, infelizmente a gente já tá, né, partindo para o final. Foi, assim, uma conversa ótima. Eu aprendi muito hoje aqui, né? A gente sempre aprende com as nossas convidadas, né? E a gente realiza tanto a gente ouvir vocês, porque a gente tem ouvido tantas mulheres que representam tanto quanto você, que representam categorias, empresas, trazendo visões novas, uma visão que é diferente. A mulher, ela tem tanta competência quanto o homem, mas a visão da mulher, ela é diferente, né? Ela abrange tudo. O homem é mais prático, a mulher é mais integradora. A gente abraça mais, né? Isso tem feito total diferença para o mercado, né, profissional, né, onde as mulheres estão inseridas e que também não estão ainda, mas que estão buscando. Mas a gente está né? crescendo. E isso que importa, assim, a gente tem visto isso, né, traz pra gente uma grande realização, porque a gente sabe que isso é só o começo, né? Tem Com muito, certeza. tem um E caminho. ouvir a Eliane é muito gostoso, né? Porque ela tem uma voz doce, né? Eu sempre achei a voz que dela é doce. Uma mulher desse tamanho, acho que voz desse tamanho gigante como ela é. O A voz tamanho dela é doce. maior do que o A tamanho voz físico. dela acalma a gente, é muito doce. eu acho Calma, muito bom. ela tem uma visão muito amorosa do mercado, do que ela faz, de tudo que ela representa. E a gente agradece, né? Agradece ao universo por ter mulheres tão importantes, grandiosas e iluminadas Eu fico como tão você. feliz de ver mulheres no poder. Uhum. Pode ser uma lixeira, que não desmerecendo, mas uma pequena função, como grandes funções que nós temos mulheres representativas. Eu fico muito orgulhosa de saber que a gente é capaz de ocupar cargos de decisão, cargos políticos, cargos importantes em qualquer esfera. A mulher está ali. E se não está, ela já está galgando para poder representar. Porque eu acho que a mulher, por esse olhar cativante que a gente tem, eu acho que a gente vai longe. E a gente Com já alcançou certeza. tanto que a gente nem imaginou que um dia alcançaria, né? Os nossos pais, nossos avós não imaginaram Não. que, né, os seus descendentes chegariam, Que a gente as ia suas sobressair descendentes chegariam onde a gente chegou. Isso é E muito a gente bom. ainda tem muito a alcançar, mas Graças a Deus. eu já estou muito feliz com tudo que a gente já alcançou, assim. Não que eu acho que não precise mais, mas eu estou muito feliz porque eu acho que a gente já tem, assim, uma conquista muito grande, né? A gente tem uma história muito bonita para deixar aí para os nossos, né, descendentes, para é elas muito bom. continuarem isso E a aí gente para serve nós. de exemplo para os que vêm, né? É isso aí. Fala para nós fala aí para os nossos ouvintes quais são as suas redes sociais, como que te acha, se quiser ver um imóvel seu, né, da sua imobiliária, como é que as pessoas te acham? O meu Instagram é Eliane Mata, como delegada. E tem também o da Oliveira Mata. O ano passado nós fizemos 30 anos de mercado. É Oliveira Mata Imóveis. Eu fico ali ao lado do Teatro Central, na Galeria Ali Alfa de 56. E conversar comigo no Instagram, e aparecer na imobiliária, tomar um café, marcar comigo. Eu gosto muito de conversar, deu para perceber. E tomar um café, passar lá para falar um oi. Tá, será sempre todos muito bem-vindos. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, agradecida a vocês por esse convite. É sempre bom a gente falar um pouco da gente, né? Saber quanto que a gente está crescendo, que a gente representa. E isso é muito importante. Você, mulher, você ocupa o lugar que você quer. Você sabe o quanto você tem valor. É só você acreditar. Mesmo que você tenha medo, vá com medo,
porque o medo não pode te paralisar, ele te encoraja. É isso aí. E a sua história com certeza vai inspirar outras mulheres, sempre inspira, né? Por isso que é importante a gente falar, né? Falar, deixar um legado, como você já participou de 3 obras, né? Então você deixou o seu legado aqui também, através dos seus livros. E a gente também agradece aqui a sua presença. Inclusive, lembrando, né, meninas, meninas não, mulheres, né? Mulheres. Não pode falar meninas, gente. Que os nossos patrocinadores, praticamente todos são representados por mulheres. Sim, muito bom. Olha só, a Flexotec, através da Geisiane, o Compadre Grill é a Roberta, esposa do Léo. A Estambaço Seguros com a Ana Cláudia, uma mulher também de muita fibra, E o Laboratório Sagiora, através da Roberta, que também faz parte do Compadre Grill. Ou seja, olha aí, mulheres que são como Apoiando você, mulheres. como eu, como elas, É. que não fazem uma coisa só. A gente não consegue fazer uma coisa só. Eu não consigo. A gente precisa estar sempre buscando algo novo. E às vezes umas coisas dão certo, outras não dão. O que não dá, a gente abandona pelo meio do caminho, faz parte. Mas é a gente normal. não pode parar. Não pode parar nem ter vergonha de Sempre ter em errado. movimento, Porque o errar faz parte do aprendizado. Do crescimento. É uma forma de que você aprendeu de como não fazer determinada coisa. Então foi válido. E eu tô muito Né? feliz de participar aqui de vocês. E a gente feliz de te receber. Então, pessoal, a gente encerra aqui esse episódio. Não deixa de curtir, se inscrever no nosso canal. E a gente encerra aqui por hoje, deixando o nosso abraço e o nosso beijo. Até a próxima. Tchau.